Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Conta-me Coisas, um programa da Rádio Transforma Online. Para quem não me conhece, eu sou Andy Wagner. Sou terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. Sou psicanalista. E também, como sempre digo, brinco de ser filósofo. No programa de hoje, eu quero, no início, agora, neste momento, pedir-lhes um favor a todos os ouvintes. Algo que me chamaram a atenção. Chamaram-me a atenção para o fato de que os programas têm um número razoável de visualizações. Entretanto, eu sempre me esqueço de pedir, e talvez as pessoas não saibam, e não colocam lá likes, gostos. Isso é muito importante. É mesmo muito, muito importante. E eu confesso que até agora, recentemente, sequer sabia disso. Então, vocês deverão constatar que eu sou, assim, um pouco antiquado com essas questões tecnológicas, certo? Pronto. Então, o que eu quero pedir? Quando virem o programa, quando começarem a assistir, mesmo que não assistam a todo o programa, mas se assistiram um pedacinho e gostaram, dá um gosto, dá um like. Isso vai ajudar imensamente o programa, porque existe um tal, acho que todos sabem, eu estou contando isso aqui como uma grande novidade, existe um tal de algoritmo que faz com que um programa com muitos likes seja colocado, não é, com alguma preferência pelo YouTube. E eu nem sabia, eu pensava que era o número de visualizações. Não, não, é o número de likes. Então, por favor, peço aos ouvintes que, ao ouvirem o programa, mesmo que seja só um pedacinho, porventura, se ouvirem só um pedacinho, e se este pedacinho lhes agradou, então dá lá um like. Pronto, era isso. Além do mais, já peço aqui para os ouvintes que já são, não é? Já estão aqui comigo há algum tempo, se ainda não o fizeram, que subscreva o canal da Rádio Transforma e também o meu canal Andy Wagner, no que diz respeito às questões da programação da Rádio Transforma, além do Conta-me Coisas, está tudo na Rádio Transforma. No meu canal, tudo que se refere aos meus programas na Rádio Transforma, que este aqui já é a 4ª temporada, que agora mudou de nome, chama-se Conta-me Coisas, está também no meu canal, certo? Então, por favor, visitem e interajam com as nossas páginas, a página da Rádio Transforma e os programas da Rádio Transforma, e também as minhas páginas. Em ambos os casos, os canais, não é? Rádio Transforma e Andy Wagner, e os Facebook de cada um, não é? Rádio Transforma também, e no meu caso, Andy Wagner, se for a minha página, e Andy Wagner Pereira, se for o caso do meu perfil. Ok? Então, muito bem. O que teremos no programa de hoje? Hoje teremos respostas a perguntas. Quem viu o último programa deve se lembrar que ficou combinado com a minha convidada, a fonoaudióloga Eliana Schmuda, que ela gostaria de fazer perguntas, de deixar algumas perguntas, não é? Inicialmente, a ideia era que conversássemos e que depois, ainda no mesmo programa, ela fizesse algumas perguntas, porque eu até comentei no começo do programa que
no final, e depois de um determinado momento, então ela gostaria de fazer perguntas. Acabou que nós conversamos. Olha, imaginem, é complicado mesmo esses temas serem discorridos em apenas uma hora. Meu Deus, é uma loucura. Então, não deu tempo. Mas aí, no final do programa, nós combinamos e eu anunciei que, então, eu responderia sim às perguntas da Eliana Schmuda, em função de ser uma espécie de continuidade, considerando que eu estou em dívida com outros tantos ouvintes que já enviaram perguntas e que eu terei que fazer. Agradeço a todos que já enviaram, e apesar desse atrasinho, por favor, gostaria que os ouvintes, de fato, interassem, ou melhor dizendo, interagissem cada vez mais com o programa. E, como eu já disse também, as perguntas podem ser feitas de forma anônima, ok? Muito bem. Então, onde é que eu estava mesmo? Continuando, era isso que eu estava dizendo. Ou seja, vamos responder as perguntas que foram deixadas, então, pela Eliana Schmuda. E, obviamente, porque são perguntas muito, muito, muito interessantes, muito profundas, e, inclusive, algumas delas têm relação diretamente comigo, né? Perguntas a respeito das minhas experiências em relação a estes temas que viemos trabalhando nos últimos programas. Então, é isso. O programa de hoje será resposta a perguntas. Então, a primeira pergunta diz o seguinte, eu vou olhar aqui para a tela do outro computador. Além do mais, a pergunta vai estar também aqui no ecrã para que fique mais cômodo para vocês. Então, a pergunta diz o seguinte: Andy, na situação em que uma mulher quer ser mãe e tem um companheiro ou uma companheira, então aqui já vemos que a Eliana já amplia para a possibilidade de famílias homoparentais, certo? Muito bem. Que não quer ser pai ou mãe, não é? Junto com ela, na tua opinião, quais são as implicações e os arranjos que tu percebes como possíveis, que fogem da situação tradicional, onde o casal se separa e ela vai procurar um outro companheiro ou uma outra companheira para gerar este filho? Muito bem. Então, aqui a primeira questão, Eliana coloca a pergunta de tal maneira, como eu disse, a pergunta vai estar aqui na tela exatamente como ela a fez, mas aqui já se percebe que ela abre o espectro para, ou melhor dizendo, a pergunta seria assim: um casal, tanto faz se esse casal é um casal homoparental ou homoafetivo ou heteroafetivo. Um casal, dois homens, duas mulheres, um homem, uma mulher, etc. Em que um quer ser pai ou mãe, no caso de um casal de dois homens, um quer ser pai, o outro não quer. Não é? Um casal de duas mulheres, uma quer ser mãe, a outra não quer. Ou um casal heterossexual, por exemplo, um quer ser pai, ele quer ser pai. Ou ela quer ser mãe. Mas aqui, quando existe esta discordância de uma das partes, há um casal em que um quer ter filhos ou filhas, pronto, um filho ou uma filha, o que vier primeiro, não importa. E o outro não quer. Tudo se resume a isso. Então, a pergunta, na minha opinião, quais são as implicações e os arranjos que tu percebes como possíveis, que fogem à situação tradicional, claro que, né, vai fugir inevitavelmente à situação tradicional, e como proceder, então, diante dessa situação. Muito bem. Como a pergunta é para um livro, eu creio que isso fica muito evidente, eu vou tentar ser aqui o mais, obviamente, sucinto possível.
Primeiramente, me parece que este tema, a filiação, ele sempre está presente no momento de um relacionamento. Isso ou melhor dizendo, eu vou dizer de outra forma, apesar disso ser verdadeiro, ele está no início de um relacionamento, né? Normalmente está, porque as pessoas logo manifestam o seu desejo, eu quero muito ser pai, eu quero muito ser mãe, quer dizer, isso é uma coisa que está mais ou menos na atmosfera, ainda que frequentemente acontece que um relacionamento começa sem nenhuma dessas preocupações e depois o relacionamento vai ficando sério. E aí, ao ficar sério, vem aquela coisa de uma declaração: ai, meu Deus, eu quero, a coisa que eu mais quero no mundo é ser mãe, ou a coisa que eu mais quero no mundo é ser pai. Aí, e a outra parte não tem essa pretensão, certo? Bem, diante disso, ela me pergunta o que eu, na minha opinião, quais são os arranjos que eu percebo como possíveis. Qualquer arranjo aqui seria possível na em função da maturidade do casal, da mente aberta do casal, não é? De ambas as partes. Certos arranjos seriam, que eu posso até colocar aqui alguns exemplos, para a maioria das pessoas, talvez absolutamente impossível. Por isso eu digo, isso tudo dependeria da maturidade das duas pessoas, não é? Em encontrarem uma situação, por isso a Eliana coloca aqui coloca aqui a situação fora da situação, que fogem da situação tradicional, não é? Então, claro, esta própria, por exemplo, tratando-se de um casal homoafetivo, já está fugindo de uma situação tradicional. É uma família homoafetiva. Já aí fugiu, certo? Quando se trata de uma fatia, quando se trata de uma família heteroafetiva, pronto, aqui não há nenhuma fuga ao tradicional, não é? Pronto, mas um quer ser pai e outro não quer. Ora, num determinado momento, isso vai impedir o relacionamento. Né? E eu conheço casos de que eu não é o que eu quero muito ser pai, ou eu quero muito ser mãe, então não rola. E não rola. Ali o relacionamento se desfaz porque há uma ruptura de perspectivas ou qualquer coisa assim para aquilo que eu gostaria, é o que eu quero, isso aqui não é o que eu quero e pronto. Agora vamos à questão das situações não tradicionais, não é? Olha, o que me ocorre? São tantas mesmo, não é? E como eu disse, isso vai depender da maturidade, não é? Um arranjo muito diferente, né, do habitual, não é? Vai depender da maturidade, porque, veja bem, hoje nós temos relacionamentos estáveis, longos, conjugais, onde cada um mora na sua casa, certo? Para muitas pessoas, isso está completamente fora da casinha, não é? Isso não tem cabimento. Mas para outras pessoas, isso é como esse relacionamento conjugal, muitas vezes, com o trato da fidelidade, da exclusividade, não é? Porque às vezes há casamentos, ou melhor, relacionamentos conjugais, não é? Em que ambos vivem juntos e tudo mais, mas existe, por exemplo, o combinado da relação aberta, que também são uma quantidade enorme de variantes, não é? Outros vivem em casas separadas, cada um quer ter sua casa, quer ter seu espaço, entretanto, o relacionamento é absolutamente exclusivo. Então, isso não. Pronto, aqui está a necessidade de termos a cabeça mais aberta para novas configurações que vêm, sim, mostrando a sua eficiência, inclusive, não é? A diminuição brusca do número de separações, divórcios, etc., que estes novos arranjos vêm proporcionando, não é? Vem causando isso, ainda que não elimine,
mas percebe-se uma diminuição em muito desses arranjos do número de separações. Inclusive, uma das coisas interessantes é que os casais homoafetivos, não é, tendem a ter uma estabilidade conjugal, quando já se estabeleceu isso, maior do que os casais heteroafetivos, até porque há um amadurecimento maior no período histórico que vivemos. Os enfrentamentos que um casal homoafetivo tem que ter é muito maior, o que amadurece esse casal. Quando isso se consolida de uma maneira mais mais alicerçal, não é? Ou seja, mais contundente, do que muitas vezes um relacionamento heterossexual que é tão ninguém nem está aí para isso, e que acontece e desacontece, né? Assim como, né? Já um relacionamento homoafetivo, ele já implica uma quantidade de coisas, não é? A própria relação com as famílias, não é? Tudo isso faz com que, às vezes, né, venha a gerar tudo isso um maior amadurecimento do casal e, portanto, também uma maior durabilidade do relacionamento. Mas por isso aqui são tantas variantes, tantas variantes, mas indo à questão, então, de arranjos, que arranjos seriam possíveis? Olha, imagina um casal que vive numa condição de maior, esse é só um caso, de maior individualidade, vamos dizer, um casal, são exclusivos, não é? Mas tem uma grande liberdade, ok? E ele ou ela, um dos dois, quer muito ser mãe, o outro não quer. Essa também é uma coisa que isso surgiu em que momento da relação? Isso também é outra coisa que vai definir coisas, não é? Uma coisa que vai definir coisas. Está ótimo, está ótimo. Mas pronto, isso é uma coisa que vai definir, né, as situações. Mas aqui, vamos ver essa situação. Então, está ali, pode haver uma concordância, não é? Em que, ok, eu quero ser mãe, aqui eu assumo a maternidade. Aqui já vem uma outra questão que já me ocorre, ó. A condição econômica dessas pessoas vai definir coisas também, não é? Então, pronto, se essas duas pessoas têm condições econômicas sólidas, então, óbvio, ela pode ser mãe, e o companheiro concordar com isso e não querer, não é, assumir esta paternidade, e pronto, e isso pode ser possível. É o caso, por exemplo, de casais separados. Casais separados que um dos dois tem filhos, ou ambos têm filhos. Não quer dizer necessariamente que quando, por exemplo, casais separados que estão numa segunda união, isso que eu quero dizer. Não quer dizer que ambos terão que assumir necessariamente as paternidades e maternidades dos filhos dos outros casamentos, não é? Mas poderá assumir, não é? São tantas variantes, no caso aqui, Eliana e queridos ouvintes e queridas ouvintes, que pronto, resultado, vai depender da maturidade do casal para que, então, algum arranjo possa ser cabível e possa andar muito bem. No caso de haver o desejo de querer ser pai ou mãe, o outro não querer, e então este casal, de acordo com a sua maturidade, poderá encontrar um arranjo para que isso seja possível, certo? Então, penso que a resposta seria essa. Os arranjos são os mais variados possíveis e o êxito desses arranjos vai depender da maturidade das pessoas envolvidas. Obviamente, quando eu falo maturidade, evidentemente que não vai, né? Um casal, sei lá, ambos cristãos, católicos,
ou evangélicos, ou sei lá o quê, né? Pronto, vai dar certo aquilo lá ou não, né? Agora, o dar certo, não dar certo, que eu só quero frisar, não é? Os índices de divórcio, né? Nas configurações tradicionais heteronormativas é tão alto, mas tão alto, tão alto, tão alto, mas tão alto, não é? Que ultrapassa a metade, não é? Há mais divórcios do que uniões, não é? Que se mantém. Então, se este arranjo tem este índice de divórcio e de soluções ou dissoluções dos relacionamentos, não quer dizer que a heteroafetividade ou a heteronormatividade conjugal seja um critério de funcionalidade ou êxito da relação, tá certo? Então, pronto, se isso já se vê nas relações afetivas, não é? Esse alto grau de dissolução dos relacionamentos, pronto, aí já está uma resposta também. Ah, mas isso não dá certo. Ah, mas isso não dá certo. Se for por este critério, já se deveria considerar que o relacionamento heteroafetivo não dá certo. Se mais da metade, né, dos relacionamentos se dissolve, deve ter aí alguma coisa que não dá certo. E não se trata disso, né? Não se trata disso. As coisas podem dar muito certo se a maturidade fosse predominante, a coisa não seria assim, o resultado seria outro. Não é ser heteroafetivo ou homoafetivo, ou seja lá o que for, não é que vai fazer dar certo ou errado. O que vai fazer dar certo ou errado é a maturidade. Espero ter podido e ter conseguido, melhor dizendo, responder essa primeira pergunta. Muito bem. Então, a segunda pergunta é a seguinte. Aliás, eu estou vendo aqui que a segunda e a terceira perguntas elas são uma pergunta só. E dá perfeitamente para fazer a terceira pergunta se tornar continuidade da segunda pergunta. Portanto, eu tinha dito que seriam 4 perguntas, na verdade serão 3, será mais fácil assim. Vejam lá a pergunta. Tu, como homem gay, sentiste um aumento do preconceito da sociedade, além do habitual, que algumas pessoas ainda têm em relação à homossexualidade, depois que constituíste uma família homoafetiva com 2 filhos? Ou o preconceito diminuiu por tu, exatamente, teres constituído esta família? E como foi o desenvolvimento da relação de afeto com os teus enteados? Sentiste também o peso do mito do amor parental entre padrasto e enteados? Muito bem, então vamos lá a essa primeira questão. Quanto ao preconceito que eu possivelmente poderei ter sentido a mais ou a menos a partir do momento que constituí uma família homoafetiva e que esta família tem 2 filhos. Então, nós somos 2 homens, o casal, e 2 crianças, 2 adolescentes, que aliás são gêmeos idênticos, de 13 anos. Ora, estes gêmeos advêm da primeira relação matrimonial do meu companheiro, que, por ter passado pelo processo de armário, chegou a se casar e a ter filhos. No caso, nasceram gêmeozinhos, certo? Muito bem. Houve o divórcio e a guarda das crianças está com o pai, a guarda total está com o pai, certo? As razões para que isso aconteça são óbvias, não é? Muito bem. Sendo assim, depois de todo um processo de coming out, né, nos conhecemos e, depois de tempo devido, constituímos uma família. Então, esse é o histórico da coisa. Ou seja, eu tenho 2 enteados, que são os 2 filhos do meu companheiro, não é? Pronto. Aqui vem muitas coisas, não é? Poderia aqui tratar muitíssimo da questão do meu papel, não é? Nesta questão.
como nós vivemos como uma família e moramos na mesma casa, obviamente se estabeleceu tacitamente uma família que teve muitos momentos muito interessantes, que aqui é respondendo já a pergunta, na construção desta família, não é? Em que as duas crianças foram vivendo este processo do relacionamento do pai comigo e, bom, resumindo, deu tudo muito certo, né? Duas crianças que já foram criadas também, não é? Pelo pai, não é? Com uma mente bastante aberta. O processo foi muito, muito, muito suave, não é? Para terem uma ideia, no ano passado, no verão, isso era mês de agosto, nós fomos todos para o Algarve, não é? Estávamos no Algarve, e estávamos em casa, no local, lá no condomínio onde nós estávamos. Eu até me esqueci como é que é o nome desses lugares onde se alugam cabanas, casinhas, coisas assim. E estávamos ali no nosso pátio, na relva, e uma amiguinha de um dos dois ligou. E aí ouviu a minha voz e a amiguinha perguntou: quem é que está aí? E ele, com a maior naturalidade, isso nos impactou verdadeiramente. Diz, é o namorado do meu pai. Que em Portugal se diz, é o namorado do meu papá. Pronto, aqui já se pode perceber como é que as coisas foram andando, não é? Claro que tiveram alguns receios, teve a questão do processo da escola, não é? Tudo isso. Eu estou indo aqui já respondendo, não sei se perceberam, quase a segunda parte da pergunta, que é a questão da relação dos mitos do amor parental. Agora, aqui também nós temos que ser sensatos, não é? Os meninos têm 13 anos. Eles me conheceram, passaram a estar comigo com 11, não é? Há uma diferença enorme de 11 anos e 3 anos, não é? Que é mais ou menos 2 anos, né? Que é mais ou menos o período que eles estão verdadeiramente juntos de mim, juntos do meu companheiro. Quer dizer, há uma diferença aqui, há pesos. Agora, é muito bonitinho mesmo, é apaixonante eles terem dito, né, já que adotaram-me, não é? Eles é que me adotaram, não fui eu. Então, papá, ele já é da família, né? Isso quando nós ainda namoramos, né? Estávamos namorando, estávamos no processo, não é? Um deles perguntou, papá, ele já é da família, né, papá? Pronto. Então, quer dizer, isso foi como a coisa foi acontecendo, não é? Agora, foi a nossa configuração, não é? Eles são meninos muito meigos, né? Muito meigos, barulhentos, barulhentos, que é uma coisa impressionante, não é? Mas pronto, são meninos assim, não é? E o relacionamento familiar, pronto, funciona igual, eles têm o mesmo respeito, não é? Obedecem-me da mesma maneira que obedecem o papá, não há diferença. Se eu chamo a atenção, claro que isso foi se construindo, eles obedecem do mesmo jeito. Quando eu estou com eles sozinho em casa, eles se relacionam da mesma forma, mesmo estando juntos, se são coisas que concernem a mim, eles vão perguntar para mim se pode ou se não pode, não é? Porque eles sabem que existe uma harmonia. Tanto faz perguntar a mim ou ao meu companheiro se eles podem ou não comer as gomas, não é? A resposta vai ser a mesma, tanto da minha parte como da parte dele, se já está na hora de comer as gomas e ser a sobremesa da refeição, pode, se não, não pode, e aí por aí vai. Penso eu, sem falsa modéstia, que até por causa da nossa idade, 50 anos um, 57 o outro, no meu caso 57, também há uma experiência aqui por trás, há toda uma questão aqui, não é? Que ajudou bastante isso, não é? E também aquelas coisas que a gente não explica. Pronto, essas duas crianças são mais abertas, elas estão, né, tranquilas quanto a isso, né? Pronto, agora eu vou aqui
para responder a questão do mito, eu nem sei mito. Mito, aqui... Mito, que mito? Pronto, eu desenvolvi já um afeto enorme por estes dois meninos, né? É óbvio, né? Talvez fosse diferente se estes dois meninos tivessem nascido, né, de nós dois, ou seja, fôssemos nós dois, já desde o começo, os pais desses meninos, fosse por adoção, fosse por acompanhamento, como é que é? Aquele, né, inseminações com barriga solidária ou qualquer coisa assim, pronto, fosse lá o que fosse, pronto, seria uma configuração. O que não, não quer dizer, né, que seria, que daria certo ou não daria certo, porque, né, pronto, se está normalmente, qualquer que seja a circunstância, nós estamos sujeitos aos fatores X, né? O fator X é aquele fator inesperado que faz com que as coisas mudem, tanto para bem como para mal, né? Pronto. Mas não, né? Surgiu numa circunstância, agora a família se configura desta maneira. Pronto. E aqui a questão, então, indo lá para a primeira parte, a parte da se o preconceito aumentou ou não aumentou, não é? Em relação a isso. Eu tenho que dizer muito bem aqui que eu, né, e a família se coloca desta forma, nós nos colocamos com aquela blindagem impenetrável, não é? Da transparência. A blindagem causada pela transparência é impenetrável. Não quer dizer que esta blindagem, para que haja transparência, não tenha que ser transparente, ou seja, esta muralha é uma muralha de vidro, daqueles vidros que nem bala de canhão penetra, né? Aqueles vidros que protegem os bancos, né? Até de bombas, os vidros resistem. Então, é transparente, né? Mas nada entra. O que não quer dizer que não se veja, né? Eu vejo o que está acontecendo lá fora, mas não atinge, porque isso nos coloca distantes do alcance do tiro, não é? Os tiros não alcançam, não nos ferem, o que não quer dizer que nós não sejamos uma família ativista, não existe, porque não há como não ser. A transparência nos torna ativistas, queiramos ou nós, ou não. Não tem como, não é? Não tem como esconder uma família assim embaixo do tapete, né? Dizer que meu papá mora com o titio. Isso é querer levar tiros por todos os lados, não é? Pronto. Ou o amigo do papá, né? Quer dizer, essas coisas completamente descabidas. Então, isso coloca as pessoas à mercê de todo tipo de preconceito. Aqui, no caso, não há por onde, né, ter esse tipo o preconceito não tem esse alcance, que não quer dizer que nós, como uma família de ativistas, por mais que a minha profissão até esteja ligada diretamente a isso, mas a deles não, aliás, os dois nem têm profissão, mas estar assim, obviamente que é um ativismo, aliás, o mais contundente de todos os ativismos. É essa transparência, certo? Diante disso, obviamente que nós vemos as coisas, não é? Vemos as coisas, só que elas não nos atingem. E, como ativistas, obviamente que trabalhamos, e eu especificamente, então tenho uma profissão de trabalho, né? Que eu não sou só terapeuta, não sou só filósofo, eu também trabalho em uma organização portuguesa de direitos humanos, não é? Quem quiser, por favor, aliás, até dá uma olhada, a Plano Win, aqui no Porto, em Portugal. É uma organização de direitos humanos LGBT e eu trabalho lá como técnico especializado, né? Já há 3 anos. Então, assim, trabalho nisso. Então, obviamente que nós vemos as coisas, não é? E pronto, ver não quer dizer ser atingida por elas, atingido por elas, e também não quer dizer não, por não ser atingido, não trabalhar para a dissolução delas e do preconceito. Mas, sim, como eu disse, sem que nos atingisse, a família dele, exceto a mãe, né, que recebeu da maneira mais inesperada para ele, inclusive,
quando contou e tudo mais, enfim, aquela coisa, o relacionamento com ela é uma doçura, né? A mãe já com 80 e tantos anos, mais de 80 anos, já a mãe, 84, 85, já não me lembro, 86, eu acho, nem sei. Pronto, mas bem mais de 80 anos, recebeu, oh, meu filho, inclusive ele gravou isso, né, sem que a mãe soubesse, porque ele queria guardar. E tinha certeza que a mãe ia reagir daquela maneira, e depois me mostrou aquilo, é realmente uma coisa, né, como são os seres humanos, né? Já não foi a mesma coisa da parte do resto da família, que também é aquela história, né? Tá do lado de lá, não é? Pronto, as portas estão abertas, quem quiser entrar, entra, quem não quiser entrar, não entra, ninguém é obrigado, não é? E aqui houve sim, muito fortemente, um processo de dissolução. Ah, aqui sim, aqui está. Aqui sim houve muito fortemente um processo de dissolução, que teve que ser, inclusive, acompanhado, não é? Aqui todos nós somos muito analisados, né? Psicanalizados. As crianças, né, são acompanhadas, né? E pronto. Então, houve da parte, sim, do meu companheiro, que passar um processo profundo de desconstrução dos mitos do amor parental. Porque, no primeiro momento, os outros membros da família, os irmãos, no caso, irmãs, né, ele é o único filho homem, o que já foi um problema, porque ele enfrentou situações terríveis, né, quando nasceu, porque foi um pai que teve a primeira filha, segunda filha e terceira filha, quarto filho, errei, finalmente, foi assim, finalmente um varão, finalmente um machão. Agora imagina o que aconteceu, não é? Quando este menino vem se dando conta de que sua orientação sexual é homossexual, né? E imagina, né, a autoestima dessas 3 filhas, não é? Que viam e testemunhavam o pai colocar o bebê no berço e falar do varão e do pênis do menino, não é? E pagar bebida para todos, porque finalmente chegou um varão. Agora imaginem o que este pai está aí. Mitos do amor parental, não é? O que este pai causou nas filhas e nele, não é? Obviamente, essas são as questões aqui, são realmente nefastas, não é? E ele teve que passar um processo muito profundo e de certa e doloroso, né? Porque ele teve que perceber, não é? Que ele estava sujeito a mitos, não é? Do amor parental, do amor, deste amor, não é? Entre irmãos e tal, enfim, essa coisa toda, e teve que aprender, não é? A dissolver estes mitos para poder estar bem e fazer aquele processo freudiano, né? De transformar, sobretudo pai, mãe, com quem a mãe ele teve, né, um relacionamento muito diferenciado, mas irmãs e etc, em pessoas, seres humanos, como todo e qualquer outro, que contingencialmente têm um laço sanguíneo comigo, o que não os faz, não é, mais amorosos, não é, do que se não tivessem esses laços. Então, aqui sim houve essa questão, mas isso está já um processo totalmente acabado, certo? E depois teve também a parte da família, da esposa, porque a esposa ainda tem um certo relacionamento, porque as crianças, ela tem o direito de uma vez por semana a estar algumas horas com as crianças, não é? Então, eles vão comer ou qualquer coisa assim, já estivemos juntos, inclusive, e sim, ali se trata de uma família, aliás, eu não posso dizer da família, porque eu só sei da situação dela, não é? É bastante complicada. O que aconteceu? A neutralização, não é? Do que, em princípio, pareceu que iria se armar, e quem neutralizou? Adivinha? Quem neutralizou
as crianças. As crianças, quando houve ali um início de processo de a mãe trabalhar as crianças quanto à questão, né, do relacionamento do pai, não é? Quando a mãe foi informada disso, não é? Adivinha quem diluiu tudo e não teve por onde? As crianças, não é? As perguntas capciosas e as colocações capciosas da mãe foram naturalmente neutralizadas pelas crianças e eu, que sou especialista, fiquei assim, olha só, né? A gente se surpreende. O pai se surpreendeu também tremendamente com a reação das crianças. Foi algo mais ou menos assim, ó, mamãe, aterriza, foi mais ou menos por aí, não é? Mamãe, aterriza, né? Baixa o trem de pouso, aterriza, porque o buraco é mais embaixo. Foi literalmente essa a reação das crianças em relação a essa inicial tentativa, não é? De querer talvez pôr as crianças e criar casa, e pronto, enfim, né? Como eu disse, não é por nada que a guarda das crianças não está com a mãe, está com o pai. Pronto. Essa foi a resposta à segunda pergunta, a segunda e a terceira. Muito bem, então, aqui está a última pergunta. Existem mitos de amor parental que sejam diferentes entre os heterossexuais e os LGBTQIA+. Ela usou a sigla não oficial, não é? A sigla oficial é LGBTI. Então, em princípio, não. Em princípio, não. O que ocorre, sim, não é? Primeiramente, por que não? Porque as pessoas são todas iguais, são todas educadas da mesma maneira, não é? E os mitos são construídos da mesma maneira, né? O que ocorre? Qual sim é uma diferença constatada e constatável, não é? Na questão dos relacionamentos heteroparentais, né? Heteroafetivos. Não que eles não aconteçam em situações como um homem, uma mulher se casam. Essas duas pessoas nunca terão relacionamento, ou melhor, nunca terão laços sanguíneos. Se não for amor e maturidade a manter esse relacionamento não se mantém. Ok? Pronto. Aqui não há consanguineidade. E aí pode haver 1 ou 2 ou 3, né, filhos adotivos. E aqui vem outra questão, não é? Quando um casal, que acontece, todos ambos saudáveis para terem filhos biológicos, querem ter filhos adotivos. É porque aqui já se diluiu o mito da relação sanguínea, não é? É como se o laço sanguíneo fosse garantir que meu filho, minha filha iriam me amar e não iriam, sei lá, eu, qualquer coisa. Quando uma pessoa já se dá conta disso e, de repente, sei lá, por alguma razão, decide, vamos adotar filhos, talvez por uma questão até filosófica, vamos adotar filhos, né? Mesmo podendo ter, são pessoas que já desconstruíram completamente qualquer ideia de que a consanguineidade garantiria qualquer coisa. Quando está dissolvido, então essas duas pessoas podem perfeitamente adotar filhos, mesmo tendo a possibilidade de tê-los fisiologicamente. O que então aqui vem um mito, que é quando um casal só adota filhos porque não pode ter filhos biológicos, que então sim resulta mitos, né? Então é ter filhos adotados porque não pode ter biológicos, né? Então isso é nefasto, é o plano B, né? Aqueles filhos são plano B, não é? Não fariam se pudessem ter. Então é menos filho, tá vendo? Tudo que eu estou falando aqui não dá para pegar cada ponto, cada ponto desses é um programa de rádio no mínimo, não é?
Então, essa situação, aí é onde é que eu estou falando dos mitos, por isso eu estou dizendo que não há mitos mais ou menos nas relações homoparentais, homoafetivas. O que sim há é o maior índice de desconstrução desses mitos. Isso sim, indiscutivelmente, indubitavelmente e constatavelmente há essa diminuição dos mitos. A começar que para uma pessoa ter um relacionamento homoafetivo, ela já tem que quebrar mitos, mas mitos brutais, não é? Só para tê-lo, só para estar duas pessoas do mesmo sexo tendo um relacionamento homoafetivo. Então, ruptura de mitos, no caso de relacionamentos homoparentais, é muito grande. E sim, eles existem. Não é? Isso faz uma diferença grande, inclusive naquilo que eu falei no começo, isso permite, isso dá uma maior estabilidade, muitas vezes, né, aos relacionamentos, porque são mitos que precisam ser rompidos para para que a coisa possa acontecer e acontecer de maneira saudável. E que, ao romper esses mitos, aqui sim existe uma questão, que é a ruptura do mito e a não ruptura da culpa. Isso é uma grande questão, né? Pronto, é aquela situação da menina, do rapaz, que assume a sua homossexualidade, não é? E tal, enfim, tudo mais, mas a sua relação, né, rompe mitos, portanto, né, rompe mitos. Entretanto, está naquele processo de ter que se aceitar. Se aceita, como se eu tivesse que aceitar que tenho 2 olhos, ou que tenho barba, ou que tenho 2 orelhas, ou que tenho cabelo na cabeça, não é? Se eu estou num processo de aceitação, a dificuldade da aceitação e ter que viver em aceitação, essa aceitação ela vai estar sempre numa relação proporcional à culpa que eu sinto, né? Mas isso é um outro tema maravilhoso, aliás, para se tratar. Então, quando a culpa desaparece completamente, desaparece também a necessidade de aceitação, não é? Como eu disse, eu não preciso aceitar nada, não é? Não está na esfera da aceitação, passou por uma outra esfera, que elas são 4 etapas, não é? A negação, a assunção, a aceitação e, eu nem sei que nome dou, às vezes eu mudo os nomes dessa 4ª fase, a neutralização, né? Pronto. Então, aqui há a ruptura de muitos mitos, grande quantidade de mitos, mas às vezes mantém-se em certo grau as culpas, não é? Eu rompo, não é? Por exemplo, a não aceitação da família faz com que eu me separe da família, porque pronto, né? Isso é uma grande tristeza, mas eu me sinto culpado, não é? Às vezes essas culpas são inconscientes, eis aqui uma grande questão, parece que está tudo bem, mas lá estão as minhas culpas inconscientes, que vão redundar em uma série de situações, né? Que são as causas das culpas inconscientes. Pronto. Mas então, respondendo, se existem diferentes mitos, não existem diferentes mitos, existe um número maior de mitos derrubados, não é? E sim, também existe, claro, um número também razoável, não é? Razoável mesmo, né? No segmento LGBT, de eliminação de culpas, porque, mais do que no segmento não LGBT, lá neste segmento, as culpas naturalmente são mais trabalhadas. Naturalmente. Né? Não é por nada que tem aquela piada que gay é analisado, né? Como se... Né? Não, sim, sim. Né? É um segmento da população que, por causa das circunstâncias, e aqui existem muitas variantes da coisa, não é? Que não, inclusive as variantes do absoluto oposto disso que eu estou dizendo, que é quando a coisa vai indo para o lado bom, quando não foi
para o outro lado, né? Para um lado mais saudável, né? Pronto. Mas então é isso que eu quero dizer. Então há aqui também um índice mais elevado também de trabalho sobre si mesmo, porque isso implica que a pessoa, queira ou não, em um grau maior, terá que trabalhar sobre si mesma. Pronto. Então, é assim. Aqui está feito, acabou. Respondi as 3 perguntas da nossa convidada do último programa, a Eliana Schmuda. Muito bem, aqui ficamos e então gostaria que, como eu disse lá no começo, não é? Subscrevam o canal da rádio, subscrevam os canais da rádio. Ou melhor, subscrevam o canal, porque subscrever é o YouTube. E o Facebook a gente não subscreve, né? A gente vai lá e pede amizade. É isso. Então, no meu caso, a mesma coisa. Vão ao meu canal, por favor, Andy Wagner, subscrevam o canal e deem likes, né, aos vídeos, aos programas e tudo mais. E um outro detalhe que eu sempre deixo aqui, que é o meu e-mail, para o caso de pessoas que, porventura, queiram fazer sua pergunta por e-mail, não é? De forma um pouco mais privada, certo? Ou entrar em contato por questões profissionais, não é? Também podem fazê-lo desta forma. Tem outras, né? O Facebook, né? Por exemplo, mas podem entrar também desta forma. E meu e-mail, então, é pereira_andi@yahoo.com.br. Muito obrigado, um grande beijo a todos e a todas e até o próximo programa. E contem-me coisas. Até mais. Tchau, tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas. Na Rádio Transforma.